Você caminha todos os dias, religiosamente, pensando que está a fazer o melhor pela sua saúde? E se eu lhe dissesse que essa caminhada diária, embora seja boa, pode não ser suficiente para o proteger das quedas, da perda de força e da fragilidade que tanto teme? Pense por um momento. Já sentiu as suas pernas um pouco mais fracas ao subir um lanço de escadas? Ou talvez tenha notado um ligeiro desequilíbrio ao levantar-se demasiado depressa. Esta é uma realidade dolorosa para muitos de nós. Acreditamos que caminhar é a solução para tudo, e é fantástico para o nosso coração e para a nossa mente, sem dúvida. Mas faz muito pouco para fortalecer os músculos e os ossos, que são a estrutura da nossa independência. O segredo, aprovado por cirurgiões ortopédicos e fisioterapeutas em todo o mundo, não é parar de caminhar. É adicionar algo mais. Algo que constrói uma espécie de armadura invisível de força à volta do seu corpo. Neste vídeo, vamos revelar 5 exercícios simples que pode fazer no conforto da sua casa, que são comprovadamente mais eficazes do que apenas caminhar para manter a sua força, o seu equilíbrio e a sua independência por muitos e longos anos. E fique até o fim, porque o último exercício é surpreendentemente fácil e pode ser a chave para aliviar aquela dor de costas que talvez o incomode há anos. Então, vamos começar com o movimento mais fundamental que fazemos todos os dias sem sequer pensar nisso, mas que é a base de toda a nossa autonomia: sentar e levantar. O nosso primeiro exercício chama-se muito simplesmente levantar e sentar da cadeira. Mas na realidade é uma versão segura e incrivelmente eficaz do famoso agachamento. Agora pode estar a pensar: eu faço isso dezenas de vezes por dia, isso não é um exercício. E é aí que a magia acontece. Ao fazê-lo de forma consciente e controlada, transformamos um movimento mundano na mais poderosa ferramenta para fortalecer as pernas. Por que é que isto é melhor do que caminhar? Imagine os seus músculos como uma bateria. A caminhada usa essa bateria de forma lenta e constante, o que é ótimo para a resistência. Mas o levantar e sentar da cadeira recarrega essa bateria. Constrói a potência pura nos seus maiores grupos musculares, os quadríceps, na parte da frente das coxas, e os glúteos, os músculos das nádegas. São estes os músculos que o impulsionam para cima de uma cadeira, para fora do carro, ou para cima depois de se ter ajoelhado para brincar com um neto. Sem essa força, a vida torna-se muito mais difícil. Lembro-me do meu tio, um homem que adorava a sua poltrona antiga. Com o tempo, a poltrona começou a parecer cada vez mais funda, e ele começou a precisar de usar os braços, de se balançar para a frente e para trás, para conseguir levantar-se. Era frustrante para ele. O fisioterapeuta dele deu-lhe apenas um exercício para começar: levantar e sentar daquela mesma poltrona, 5 vezes seguidas, 2 vezes por dia. No início, ele custou. Mas em poucas semanas a diferença era notória. Ele já não precisava de se embalar. Levantava-se com confiança. Essa pequena mudança devolveu-lhe uma enorme dose de dignidade e independência. Para fazer este exercício corretamente, escolha uma cadeira firme e estável, que não deslize. Uma cadeira de jantar é perfeita. Sente-se na beira da cadeira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Mantenha as costas direitas e o peito aberto, como se tivesse um fio a puxar o topo da sua cabeça para o teto. Agora, cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de usar as mãos. Incline-se ligeiramente para a frente e, usando apenas a força das suas pernas, levante-se até ficar completamente de pé. Faça uma pequena pausa. Agora, o mais importante: o regresso. Reverta o movimento de forma lenta e controlada. Imagine que a cadeira está 1 centímetro mais abaixo do que realmente está, e tente sentar-se o mais suavemente possível. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. É esta descida controlada que constrói a verdadeira força. Se isto for muito difícil no início, não há problema nenhum. Use os braços da cadeira para ajudar. O objetivo é, com o tempo, precisar cada vez menos dessa ajuda. Comece por fazer 5 a 8 repetições.
Descanse 1 minuto e tente fazer mais uma série. A qualidade do movimento é muito mais importante do que a quantidade. É melhor fazer 5 repetições perfeitas do que 15 feitas de qualquer maneira. Depois de fortalecermos a base do nosso corpo, as nossas pernas, vamos dar atenção à parte de cima. Muitas vezes, esquecemos-nos da importância da força dos braços, peito e ombros na nossa vida diária. Pense em todas as vezes que precisa de empurrar. Uma porta pesada, um carrinho de compras teimoso, ou até mesmo empurrar-se para cima da cama. É por isso que o nosso segundo exercício são as flexões na parede. Flexões? Pode estar a pensar, isso é para jovens no ginásio. Mas a versão na parede é completamente diferente. É segura, acessível e extraordinariamente eficaz para manter a força funcional da parte superior do corpo sem colocar qualquer pressão nos seus pulsos ou ombros. Ao contrário da caminhada, que não trabalha estes músculos de todo, as flexões na parede garantem que mantenha a capacidade de interagir fisicamente com o mundo à sua volta com confiança. É a força que usa para levantar um saco de batatas do chão para o balcão da cozinha, para colocar uma mala mais pesada no porta-bagagens do carro, ou, e isto é muito importante, para se conseguir levantar do chão caso sofra uma queda. Ter força na parte superior do corpo pode ser a diferença entre um pequeno susto e uma situação muito mais séria. A execução é simples. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede livre. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas do que a largura dos seus ombros e ao nível do peito. Dê um pequeno passo para trás, de modo que o seu corpo fique numa ligeira diagonal, apoiado nos dedos dos pés. Mantenha o seu corpo numa linha reta, desde os calcanhares até a cabeça. Não deixe as ancas descair nem o rabo empinar. Contraia os músculos da barriga. Agora dobre lentamente os cotovelos e incline-se em direção à parede, como se estivesse a tentar cheirá-la. Vá até onde se sentir confortável. Depois, empurre a parede com força, usando os músculos do peito e dos braços, até voltar à posição inicial com os braços esticados. Inspire ao descer e expire ao empurrar. A chave é, mais uma vez, o controlo. Movimentos lentos e deliberados são muito mais eficazes. Para tornar o exercício mais fácil, basta aproximar os pés da parede. Para o tornar mais difícil, afaste os pés. Comece com 8 a 10 repetições. Se sentir que consegue, descanse e faça outra série. Imagine a confiança que sentirá ao saber que tem a força necessária para lidar com as pequenas e grandes exigências físicas do dia a dia. Isso é liberdade. Já trabalhamos os grandes músculos das pernas e a força dos braços. Agora, vamos focar-nos em algo que os médicos dizem ser um dos melhores indicadores de longevidade e qualidade de vida: o nosso equilíbrio. E para isso, o nosso terceiro exercício é a elevação de calcanhares. Pode parecer demasiado simples, mas não se deixe enganar. Este movimento é um gigante adormecido no que toca à estabilidade e prevenção de quedas. Pense nos músculos da barriga da perna. Eles são cruciais em cada passo que dá. São eles que o impulsionam para a frente e que fazem microajustes constantes para o manter estável em superfícies irregulares, como uma calçada portuguesa ou um caminho de terra no parque. Quando estes músculos estão fracos, o seu andar torna-se menos seguro, mais arrastado, e o risco de tropeçar aumenta drasticamente. A caminhada usa estes músculos, é verdade, mas não os desafia a ponto de os fortalecer significativamente. A elevação de calcanhares isola-os e força-os a trabalhar, tornando-os mais fortes e reativos. Além disso, há um benefício secreto. Os músculos da barriga da perna são por vezes chamados de o segundo coração. Ao contraí-los, ajudam a bombear o sangue das pernas de volta para o coração, melhorando a circulação e podendo até ajudar a reduzir o inchaço nos tornozelos. Para fazer este exercício, coloque-se de pé atrás de uma cadeira firme, do balcão da cozinha ou de uma mesa. Use as mãos para apoio ligeiro, não para se agarrar com força. O apoio é apenas o seu seguro. Mantenha os pés afastados à largura das ancas e as costas direitas. Agora, muito lentamente,
levante os calcanhares do chão o mais alto que conseguir, transferindo o seu peso para a ponta dos pés. Imagine que tem fios a puxar os seus tornozelos para cima. Mantenha a posição no topo por 1 segundo, sentindo a contração nos músculos da barriga da perna. Depois, ainda mais lentamente, baixe os calcanhares até ao chão. O controlo na descida é fundamental para o fortalecimento. Evite deixar os calcanhares simplesmente cair. A melhor parte deste exercício é que pode integrá-lo perfeitamente no seu dia. Está à espera que a água para o café aqueça? Faça 10 elevações de calcanhares. Está já a lavar a louça? Faça algumas entre os pratos. Ninguém precisa de saber que está a treinar. Comece com 10 a 15 repetições. À medida que se sentir mais forte, pode progredir. Tente fazê-lo com apenas uma mão a tocar no apoio, depois com apenas um dedo e, eventualmente, sem apoio nenhum, se sentir seguro. O passo seguinte seria tentar fazer o exercício numa perna de cada vez, o que é um desafio fantástico para a força e para o equilíbrio. Fortalecer os músculos da barriga da perna é um passo fantástico. Mas para realmente blindar o nosso corpo contra as quedas, precisamos de treinar o nosso cérebro para comunicar com os nossos músculos de forma mais eficaz. E é aí que entra o nosso quarto exercício, talvez o mais importante de todos: o equilíbrio numa perna só. Há estudos chocantes que mostram uma ligação direta entre a incapacidade de se equilibrar numa perna só por mais de 10 segundos e um risco muito maior de mortalidade por todas as causas. Isto não é para o assustar, mas para o motivar. O equilíbrio não é algo com que se nasce, é uma habilidade que se treina, como qualquer outra. Com a idade, se não o usarmos, perdemo-lo. A caminhada, especialmente em superfícies planas e familiares, não desafia o nosso sistema de equilíbrio o suficiente para o manter apurado. Treinar o equilíbrio de forma específica é como levar o seu cérebro ao ginásio. Fortalece as ligações neuromusculares, melhora o seu tempo de reação e ensina o seu corpo a corrigir-se instantaneamente quando tropeça ou se desequilibra. Isto é prevenção de quedas no seu estado mais puro. Comece por se colocar ao lado de uma parede ou de um balcão, algo a que se possa agarrar firmemente se precisar. Olhe para um ponto fixo à sua frente, ao nível dos olhos. Isso ajuda a manter a estabilidade. Transfira o seu peso para uma das pernas e levante lentamente o outro pé do chão, apenas alguns centímetros. Não precisa de levantar muito o joelho. O objetivo é simplesmente ficar numa perna só. Comece por tentar aguentar por 10 segundos. Se parecer fácil, ótimo. Tente aguentar 20 ou 30 segundos. Depois troque de perna e repita. É normal que uma perna seja mais estável que a outra. É precisamente por isso que treinamos ambas. Quando se sentir mais confiante, pode começar a progredir. Tente segurar-se no apoio com menos dedos, talvez apenas com um. Depois, tente levantar a mão do apoio por 1 segundo ou 2. O objetivo final é conseguir fazer 30 segundos ou mais em cada perna sem se segurar. Lembro-me de uma senhora que tinha tanto medo de cair que já mal saía de casa. A neta dela ensinou-lhe este exercício. No início, ela mal conseguia levantar o pé do chão sem se agarrar ao balcão com as 2 mãos. Mas ela foi persistente. Todos os dias, enquanto esperava pelo café, praticava. Primeiro 10 segundos, depois 15, depois 30. Em 2 meses, ela estava a caminhar pelo jardim, a passear no parque e até se aventurou a visitar uma aldeia histórica com ruas de calçada. Ela não recuperou apenas o equilíbrio. Ela recuperou a sua vida e a sua liberdade. Este exercício é um presente que pode dar a si mesmo todos os dias. Até agora, focamo-nos em estar de pé, em movimento e em fortalecer o nosso corpo para a ação. Mas o nosso último exercício, aquele que prometi que poderia ser um alívio para a dor nas costas, é feito deitado e é incrivelmente restaurador. Chama-se a ponte de glúteos. Pode parecer um nome estranho, mas o seu efeito é profundo. Muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos e passamos mais tempo sentados, sofrem de algo que os especialistas chamam de amnésia dos glúteos. Essencialmente, os músculos das nádegas, que deveriam ser os mais fortes do nosso corpo, adormecem por falta de uso. Quando isto acontece,
Quem é que tem de fazer o trabalho pesado sempre que nos dobramos, levantamos algo ou até mesmo quando caminhamos? A parte inferior das nossas costas. E as nossas costas não foram desenhadas para isso. É por isso que tantas pessoas sofrem de dores lombares crônicas. A caminhada é fantástica, mas se os seus glúteos não estiverem a disparar corretamente, pode até estar a sobrecarregar ainda mais as suas costas. A ponte de glúteos é o exercício perfeito para acordar estes músculos gigantes adormecidos. Ao fortalecê-los, eles voltam a assumir o seu papel, aliviando a carga sobre a sua coluna vertebral. É como contratar um ajudante forte para fazer o trabalho pesado, permitindo que as suas costas finalmente descansem e recuperem. Para fazer a ponte de glúteos, deite-se de costas, de preferência num tapete no chão, mas também pode fazer na sua cama se for mais confortável, desde que o colchão seja firme. Dobre os joelhos e coloque os pés bem assentes no chão, à largura das ancas e a uma distância confortável das suas nádegas. Coloque os braços ao longo do corpo com as palmas das mãos viradas para baixo. Agora respire fundo e, ao expirar, contraia os músculos das nádegas e levante as ancas do chão. Empurre até que o seu corpo forme uma linha reta, desde os ombros até os joelhos. Tenha cuidado para não arquear demasiado as costas. O trabalho deve ser feito pelos glúteos, não pela lombar. Mantenha essa posição no topo por 2 a 3 segundos, apertando bem os glúteos. Depois, muito lentamente, baixe as ancas de volta à posição inicial, uma vértebra de cada vez. A sensação deve ser de alívio e ativação, não de dor. Se sentir qualquer desconforto nas costas, provavelmente está a levantar as ancas demasiado alto. Reduza a amplitude do movimento. Comece por fazer 10 a 12 repetições. A beleza deste exercício é que ele não só alivia a dor nas costas, como também fortalece o seu core, melhora a sua postura e aumenta a estabilidade pélvica, o que se traduz num caminhar mais seguro e eficiente. Pense nisto. Em vez de apenas caminhar, agora tem as ferramentas para construir um corpo verdadeiramente resiliente. O levantar da cadeira dá-lhe o poder para ser independente. As flexões na parede dão-lhe a força para interagir com o mundo. As elevações de calcanhares e o equilíbrio numa perna só são o seu seguro contra quedas. E a ponte de glúteos protege a sua coluna e dá-lhe a base para se mover sem dor. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Não se sinta sobrecarregado. Comece com 1 ou 2 exercícios que lhe pareçam mais importantes ou acessíveis. Talvez comece por fazer a ponte de glúteos na cama todas as manhãs e as elevações de calcanhares enquanto prepara o pequeno almoço. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. 5 minutos por dia, todos os dias, valem mais do que 1 hora uma vez por semana. Lembre-se, o seu corpo é incrivelmente capaz de se adaptar e ficar mais forte, não importa a sua idade. Cada repetição que faz é um investimento na sua saúde, na sua independência e na sua felicidade futura. Você não está a lutar contra o envelhecimento. Está a capacitar-se para envelhecer de forma graciosa, forte e vibrante. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes exercícios vai experimentar primeiro? Já faz algum tipo de treino de força na sua rotina? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história, as suas dificuldades ou os seus sucessos podem ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Ler os comentários uns dos outros cria uma comunidade de apoio, e isso é algo muito poderoso. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, considere deixar um gosto. Esse pequeno clique não lhe custa nada, mas ajuda imenso o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, que estarão recheados de mais dicas práticas para viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, nunca é tarde para ficar mais forte. Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar do presente mais valioso que tem, o seu corpo. Cuide bem de si
e até a próxima.